Boa tarde, pessoal. Me ouvindo? Conseguem me ouvir? Ótimo. Tudo bem com vocês? Opa! Que bom! Mais um sábado já. Estamos quase no finalmente, né? Vocês agora, a maioria de vocês terão aula prática na faculdade também, né? Conseguiram aí, enfim, saiu o calendário de vocês. Vamos começar na semana que vem, né? Tem mais práticas pela frente. Mas hoje, né? Hoje nós vamos, a nossa peça de hoje é recurso de apelação, certo? Esse recurso de apelação, né? Ele não é o único recurso, vocês já estudaram isso em processo civil, mas ele é muito importante, né? Ele é muito importante. E pelo grau de importância que eu elenquei entre as 4 primeiras peças que vocês verão, né? Aqui, pelo menos no curso, nesse módulo, as 4 peças que eu ingressei com vocês é inicial, contestação, apelação e agravo, né? Então, assim, dentro das peças que temos várias peças que todas têm um grau de importância, eu elenquei a apelação entre as principais, né? Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês não colocou aqui alguma dificuldade na elaboração dessas peças, né? Mas eu acredito que na prática vocês ainda terão essa oportunidade de ver como que vocês estão se saindo. Não é só o conteúdo que importa, mas como que você coloca esse conteúdo que você aprende aqui na prática, né? Bom, é uma aula prática processual civil. Então a gente inicia com o processo, né? Processo civil para nós aqui é muito importante, tá? Então a gente vai fazer algumas recapitulações de tema, tá? Dentro dos recursos, obviamente, para a gente chegar no recurso de apelação, que é a aula de hoje, ok? Então, assim, é uma aula mais curta, porque a apelação não tem ela não tem tantos segredos, tanta matéria de... como é que eu colocaria para vocês? Não tem tanta matéria processual para trabalhar como existe na inicial, como existe na contestação, tá? Mas o que existe na apelação nós vamos ver. Então eu vou fazer essa recapitulação de recurso, né? Vou colocar aqui para vocês algumas situações do recurso, né? Porque o que acontece? Recurso, quando a gente coloca recurso de forma geral, a gente vai lá pelo artigo 994 do CPC, que a gente tem o recurso de apelação, de agravo, do agravo interno, da recurso extraordinário, recurso especial. Tem elencado lá os incisos que tratam o recurso de apelação, né? Agora, o recurso de apelação, os recursos que temos no processo civil. Agora, a gente vai ter que fazer, para que serve o recurso? A gente vai recapitular toda a matéria recursal, tá? O recurso, ele vai, de certa forma, provocar um novo julgamento de uma decisão, tá? Num processo que tem, o objetivo aqui é a reanálise do processo, esclarecer ou modificar, né? O objetivo, então, é reforma, esclarecimento e, no caso do recurso de apelação também, ele pode ser a modificação, né? Bom, o recurso, então, é o meio, né, de impugnação de decisão, né? E a gente vê a previsão legal no artigo 994 do CPC. Então, os recursos de forma geral, vou colocar aqui. Recursos de forma geral, eles têm o objetivo, como eu falei para vocês, de não só modificar uma decisão, mas eles têm aí de reformar, de esclarecer, né?
Opa! O objetivo dos recursos. Objetivo de modificar decisões, de reformar, esclarecer. Eu vou colocar aqui até invalidá-las. Então, um recurso, ele pode modificar uma decisão, ele pode reformar uma decisão, ele pode esclarecer aquela decisão e ele pode, inclusive, invalidar aquela decisão. Então, existe essas possibilidades dentro do processo civil, que vocês já viram, o artigo 994 do CPC, que diz para nós que são a classificação dos recursos, certo? Classificação de recursos, classificação dos recursos. Vejam, existem várias formas de recurso, vários recursos dentro do processo civil, né? A gente começa lá, embargos declaratório, agravo de instrumento, agravo interno, recurso de apelação, recurso extraordinário, recurso especial, recurso de agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, tudo isso, e embargos de divergência, todos esses estão previstos lá no 994 do CPC. Então, são formas que a gente tem, são meios que se tem, são instrumentos que se tem para se modificar decisões. Mas pera lá. Não tem como você usar a apelação à torto e à direito. O recurso de apelação, ele tem que seguir aqui a situação que você tem que ter na verdade, a singularidade do recurso. O que seria essa singularidade no recurso? Cada decisão, né, dessa que você vai impugnar, que você vai recorrer, ela cabe um recurso específico. Então, você não pode criar uma situação que não existe essa fungibilidade nos recursos, salvo exceções positivadas. Então, cuida. Não tem como você fazer um agravo de instrumento, tá? Numa situação, numa decisão que caberia apelação e vice-versa. Então, esse é o maior erro dos estudantes. Existem situações, estudantes, e também já tem gente formada fazendo isso, tá? Não vou dizer, pode acontecer, tá? Então, assim, o que vocês têm que cuidar? Justamente o cabimento do recurso de apelação, né? E onde tem a previsão desse cabimento do recurso de apelação? No artigo 1009 e seguintes. Gente, a frase é antiga. Bobagem, mas é fácil você lembrar. Apelou, perdeu. Você lembra disso? Apelou, perdeu? Apelou porque perdeu, gente. É da sentença que cabe a apelação. Certo? Da sentença cabe a apelação. Então, e é qualquer sentença que cabe recurso de apelação? Não. Não é qualquer sentença que cabe recurso de apelação. Mas como assim, professor? Você acabou de falar que é da sentença cabe a apelação. Da sentença caberá a apelação. E algumas decisões interlocutórias, por exemplo, negativa de prova, que vai caber a apelação, tá? Mas isso a gente vai ver com calma hoje, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui é o seguinte. Primeiramente, tá? A apelação, ela vai ser interposta
para o juízo ACO. Então, o que seria esse juízo ACO? O juízo que proferiu a sentença, certo? Então, houve a sentença no juízo de primeiro grau, obviamente, é para esse juízo que será encaminhado, interposta essa apelação, certo? A interposição da apelação se dará para o juízo ACO. E essa folha de rosto é obrigatória. Então eu brinco com vocês que se caiu a apelação, caiu 2 peças, mas não é verdade, tá? Por que eu falo isso? Porque existe a necessidade da folha de rosto e depois as razões. Então pensa, são 2 petições numa só. Você vai fazer a folha de rosto e nestes termos pede deferimento, e aí você inicia as razões da apelação por o tribunal. Entendam que existem essas duas petições em uma só. A apelação é uma coisa só que você vai encaminhar para o juízo daqui para ele ver, né, analisar os pressupostos de admissibilidade desse recurso para poder subir esse recurso. E esses pressupostos de admissibilidade desse recurso devem ser sempre verificados pelo advogado. Porque existem pressupostos intrínsecos, que são os pressupostos subjetivos, que se referem ao sujeito da ação. Esses pressupostos subjetivos, que são intrínsecos, que referem-se ao sujeito, eu estou falando da legitimidade da parte, certo? Se a parte é legítima e se ela tem interesse. Peraí, ó, 2 coisas, condições da ação, né? Pressupostos de admissibilidade. Eu tenho que ver se a pessoa que está lá, ela é legítima para recorrer. E quem são as partes legítimas para recorrer? Ué, quem está na ação? Então, professora, qualquer um que está na ação é legítima para recorrer? É parte legítima para recorrer. Ministério Público pode recorrer? Pode recorrer. E terceiro interessado naquela situação, ele pode recorrer? Pode recorrer. Depende, não quer dizer que ele vai recorrer com a apelação. Cada caso é um caso específico, certo? Mas se ele tem interesse na ação, ele pode ter a legitimidade para recorrer. Perfeito? Ministério Público também pode ter a legitimidade para recorrer. Então, o pressuposto primordial ali, primeira coisa que o juiz analisa, né? Que não é nem o juiz que analisa, né? O estagiário já analisa. Tempestividade, eles adoram olhar, isso aqui tá intempestivo, porque daí já morrem os processos ali mesmo, né? Então, a tempestividade é uma coisa fácil. O que é essa tempestividade? Poxa, se o prazo tá dentro do que é viável, qual que é o prazo do recurso de apelação? Gente, vocês tiveram uma facilidade na vida, o CPC, depois de 2015, né? CPC, depois de 2015, salvou a vida da humanidade acadêmica processual. Por quê? É 15 dias, acabou. Todos os recursos que vocês veem elencados aqui no 994, 15 dias. 15 dias para recorrer, 15 dias, acabou o prazo. 15 dias da data da publicação. Só que se você for pensar, existe a exceção, tá? Que é os embargos declaratórios. Embargos declaratórios, o prazo é 5 dias. Então, tudo é perfeito, salvo embargos declaratórios e salvo recurso inominado no juizado especial da Lei 9.099. O prazo é 10 dias. 10 dias para recorrer. Se tiver dentro desse prazo, o recurso está ok. Então, assim, da sentença no juizado, cabe o quê? Cabe apelação? Negativo. Se for aí, justamente, apelou, perdeu, né? Porque se apelar, vai estar errado. Então, o recurso cabível no juizado é o recurso inominado, né? O recurso cabível no juizado é o recurso inominado. E aqui teria, na execução fiscal, os embargos lá também, que é um recurso dentro da execução fiscal, da lei de execução fiscal, também tem essa exceção que é 10 dias.
O resto, gente, é 15. Acabou o sofrimento de vocês, né? 15 dias para recorrer e tudo se resolve em 15 dias. Se não se resolver nesses 15 dias, se você perder o prazo, você o quê? Precluiu o seu direito de recurso, né? Então, muita atenção, advogado. Prazo para advogado é a mesma coisa que bisturi para médico. Se não usou na forma certa, você perdeu o paciente. No nosso caso, perdeu o cliente, né? Bom, aqui. Então, assim, eu preciso que você entenda o seguinte. Existe o recurso de apelação, que é a nossa matéria de hoje, né? O recurso de apelação é extremamente importante e o recurso de apelação, ele serve para recorrermos das sentenças, sejam elas de mérito ou não, tá? Pode recorrer, sim, das sentenças, certo? E esse recurso de apelação, ela tem o prazo de 15 dias. E nós vamos entender agora os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, que aí depois a gente já entra no recurso de apelação. Tá tranquilo por enquanto, pessoal? Vão dando um ok aí, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Os pressupostos de admissibilidade. Então, o pressuposto de admissibilidade é justamente anterior ao mérito, né? Então, o juiz analisa esses pressupostos antes do mérito, antes de analisar o mérito. E quais seriam esses pressupostos, né? Então, são subjetivos, como eu falei para vocês, e os objetivos. Espera aí que eu vou terminar aqui para você tirar uma foto daí. Legitimidade. Parte legítima para recorrer. E o interesse, né? Interesse na causa. Pessoal, veja aqui, ó. Existe aqui nos pressupostos subjetivos subjetivos sujeito, tá? Quantas partes? Subjetivo, legitimidade, as partes são legítimas, ou seja, as partes do processo ou com interesse no processo, né? Legítimas para recorrer. E o interesse processual, né? O interesse subjetivo é o interesse dessa parte, ou seja, naquele resultado, a modificação daquele resultado, ou a invalidar aquele resultado, ou esclarecer aquele resultado, existe um interesse. Então, eu tenho que comprovar essas duas coisas. Essas duas coisas são pressupostos subjetivos.
E aí eu tenho os pressupostos ainda objetivos, né? Se você for ver pressuposto objetivo, eu tenho assim, ó, recorribilidade. Aquilo que você está pugnando tem que ser recorrível. Tem que caber em alguns dos recursos previstos no 994. Então, a recorribilidade daquela decisão, aquela decisão é recorrível? Então, se for recorrível, cuidado, né? Que aí você recai em outro pressuposto objetivo, que seria a singularidade daquele recurso. Tem que ser o recurso correto, porque não existe essa fungibilidade, salvo a exceção positivada, como eu já coloquei para vocês, né? Então, os pressupostos objetivos. Então, eu tenho a recorribilidade, decisão recorrível. Depois eu tenho a tempestividade, que seria esse recurso estar dentro do prazo, né? Recurso dentro do prazo de 15 dias, ou apelação, né? Cuidado com as exceções, a maioria 15 dias, salvo a exceção de embargos de declaração e os embargos na execução fiscal, embargos infringentes, né? Pessoal, prazo de desembargos declaratórios, 5 dias, tá? Passou esse prazo de 5 dias, precluiu o seu direito, tá? E o prazo para recurso de apelação é de 15 dias, ok? Outro pressuposto aqui, objetivo ainda, para admissibilidade do recurso. Ainda pressuposto objetivo para admissibilidade do recurso. Singularidade. Singularidade, é o que eu falei para vocês. Tem que ser o recurso correto. Não existe essa fungibilidade, né? Cada decisão comporta um recurso. E isso o advogado tem que saber. Ainda mais se não passou na OAB ainda. Aí mais pecado é, né? Porque se erra na prova da OAB, se erra fora da prova da OAB, que é no dia a dia, é uma vergonha, né? Se erra na prova da OAB, é um fracasso. Então, as duas coisas não são boas. Artigo 1029 do CPC. Né? E a adequação. A adequação também tem a ver com a singularidade, né? Princípio do processo civil, a adequação. Né? Situações específicas de adequação. A matéria não. O recurso correto. Cuidar com as exceções positivadas. Exceções positivadas que cabe ali no caso a fungibilidade nos recursos. Então, se existir a situação específica em que houver a possibilidade da fungibilidade do recurso, vocês vão ver isso no artigo 1024. Eu vou deixar aqui.
Isso aqui, a possibilidade dessa fungibilidade no artigo 1024, parágrafo 2º, se eu não me engano. Tem que olhar, tem que colar. 1024, parágrafo 3º, ó, errei. Parágrafo 3º, artigo 1032. Artigo 1032 e 1033 do CPC. Essas situações que eu coloquei aqui são as exceções em que cabe o princípio da fungibilidade. Você põe um recurso, poderia ser outro. E aí você... Mas são situações específicas do processo, certo? Fora isso, é erro grave, certo? É operar a outra perna, ok? Não dá muito certo isso. Então, é erro grave se você não se ater ao princípio da adequação. E por último, que ainda é pressuposto, é o faz-me-rir, que seria o quê? O preparo às custas do recurso. Não é de graça? Para você recorrer, você vai pagar as custas do recurso, né? Você vai pagar o preparo, né? O preparo, cada estado tem a sua tabela. Então, o estado do Paraná tem a tabela dentro do Tribunal do TJ do Paraná para fazer esse preparo. Pode ser julgado deserto caso você não pague o valor correto. Se você não paga o valor correto, o juiz te intima para pagar a diferença. Agora, se você não paga, é considerado deserto. Deserto é porque deserto no money, ok? Não foi pago, não vai ser nem analisado. Simples assim. Ah, pessoal, não esquece que se você pediu justiça... se você pediu justiça gratuita... aí você não precisa preparar, né? Não precisa preparar nada. Se foi concedida a justiça gratuita, você vai na fé, né? Que vai ser mantida essa tua justiça gratuita e taca ali o recurso lá sem preparo. E abre um tópico lá dizendo, né? Que o preparo foi concedida a justiça gratuita, por isso que deixa de recolher. Simples assim. Isso se você quiser se explicar, né? Porque daí nem precisa. Mas é bom se explicar, porque quanto mais a gente for... eu não digo pra gente ser... Nós, advogados, não podemos ser, já é pecado. A gente falar e não falar nada. É prolixo, né? Que se diz. Faz uma petição de 50 folhas na inicial e o que ia pedir, não pediu. Ou pelo menos não deixou claro. Aí, o que vem? Vem uma indeferimento. O que eu falo? Seja objetivo, seja claro, mas não deixa de dizer, né? Então, não deixa de dizer. É um parágrafo, olha, o preparo, deixo de recolher o preparo recursal, tendo em vista tenha sido concedida a justiça gratuita. É uma frase que você já tira do juiz a possibilidade, ou do estagiário, a possibilidade de vir com uma decisão que você ainda tem que embargar a declaração para dizer que tinha a justiça gratuita. Então você acaba salvando a vida dessa pessoa que ao fazer a sentença, ou no caso aqui a decisão de provimento do recurso, né, recebe e manda para o tribunal, a pessoa que está lá para analisar, ela vai analisar item por item aqui, porque ela é dogmática, ela tem que ser, né? Então você acaba resolvendo a vida dela. Tal, tá tudo aqui. Aí ela vai para frente esse processo, certo? Essa é a intenção, tá? Pessoal, tudo que vem de sentença, você é obrigado a recorrer? Não, filho, você pode perder e aceitar, né? Porque às vezes você perde, e perde tão feio, a dor é tanta, que se você for pra frente, você vai apanhar mais.
Então, por medo de uma sucumbência, é bom às vezes pegar a viola, colocar no saco e ir para casa, tá? Então, tem situações e situações, né? Tem recurso, tem situações que você perde, você apanha e fica quieto. Ah, professora, não é para isso que a gente é treinado. Não, vocês são treinados para brigar até o fim. Mas existem situações, né, que existe modificação de julgados, entendimento. Hoje em dia, entendimento tribunal é muito importante, né? Porque às vezes você acaba prevenindo o teu cliente, e aí é o teu cliente que não quer recorrer. Fala assim, olha, pode acontecer de aumentar a sucumbência na segunda instância. O senhor assume o risco e faça o teu cliente assinar, que ele assume o risco de recorrer. Porque vai que você recorre sem a anuência dele e vem um tufo lá do tribunal. O que você faz? Senta e chora com ele, porque a conta é dele, né? Sucumbência, às vezes, teu nome na parada. Então, o que você sempre tem que fazer? Uma dica aqui. Quando o teu cliente perder uma ação, você vai chorar antes, né? Porque foi você que trabalhou para aquilo e não deu certo. E a gente não ganha todas. A gente trabalha para ganhar todas, mas não é todas que a gente ganha. O que você vai fazer? Você vai sentar com ele e vai expor a situação. Sentença improcedente. Por que que foi improcedente? Por causa disso, disso e disso. Matéria controvertida. Qual seria a matéria controvertida? Né? Existe possibilidade de êxito num segundo grau? Aí você vai ter que sentar com ele, depois de ter estudado a jurisprudência do caso, né? Para ver como estão os julgados nos tribunais do teu estado, né? Do estado que você está trabalhando, para você falar com ele com maior propriedade. Fala assim, olha, há julgados assim e há julgados assado. Nunca prometa o que você não vai decidir. Entenderam, né? Não tem como você prometer o que não é você que vai julgar. Por mais óbvio que seja. Dano moral por perda de voo. Mero aborrecimento, professora. Ué, vai ter desembargador que vai pensar assim. Vai ter desembargador que você vai chegar nele lá no tribunal achando que já ganhou, porque você ganhou em primeira instância. Aí você achou que levou no segundo grau, não levou nada. Levou um fumos para casa, né? O que aconteceu? Volta lá ele dizendo, mero aborrecimento, pegue o próximo voo. Tchau, obrigado. Entenderam? Não tem como você prometer uma coisa que não é você que vai julgar. Então, para isso que serve o recurso de apelação. Para os inconformados conscientes. Perfeito? Inconformados conscientes. Tem como renunciar? Tem como renunciar. Tem como renunciar o recurso ou desistir. Vamos imaginar o seguinte. Você recorreu e não quer mais que aquele recurso seja julgado e tu não quer que o recurso vá para frente. Você pode pedir a desistência. Só que cuida, que dependendo daquilo que foi para o recurso, pode ser julgado até no STJ e no STF. Dependendo da matéria, né? Então, é isso que eu gosto de alertar, que não é sempre assim que você desistiu, acabou. Depende daquilo que foi ventilado, às vezes abrem outros processos, né? A gente tem que cuidar muito antes de colocar a matéria, né? Porque às vezes aquilo que foi ventilado, cabe ao Ministério Público, entra outra ação, coloca mais gente no processo e o negócio que era uma coisinha pequena, uma bolha, né? Então tem que ter muita responsabilidade também para recorrer, mas pode, né? Cabe a desistência, uma petição para desistir e cabe renunciar, renúncia o direito de recorrer, certo? Que estão previstos no artigo 998 e 999 do CPC. Perfeito? Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo?
Tá. Então, vamos lá. Recurso de apelação, então. Recurso de apelação, eu vou apagar aqui. Esse recurso, ele está previsto no 994, inciso 1 do CPC e no 1009 e seguintes do CPC. Perfeito? Para que ele serve? Então, o recurso de apelação, ele vai servir para impugnação de sentenças, sejam elas de mérito ou não. 487, 485, não importa. Então, ele serve para impugnação de sentenças, sejam elas de mérito sejam sem resolução de mérito. 487 ou sem resolução do mérito que são as famosas sentenças terminativas. Eu vou colocar aqui porque para você nunca é demais escrever isso. Às vezes cai numa prova objetiva, você já sabe o que eu estou falando. Sentença sem resolução de mérito, sentença terminativa. Essa sentença terminativa está lá no artigo 485 do CPC. CPC não é maravilhoso, mas ele compete, né? Compete bem. É lindo, né, gente? Ficou mais lindo depois da reforma. Eu não tinha tanto amor, assim, por anterior, mas esse facilitou bastante a vida e o que eu mais gosto é o 85 dele. Brilha o artigo 85, né? Recurso de apelação. Recurso de apelação. Primeiro, como eu falei para vocês, é 2 em 1. Você paga 1 e leva 2. 2 petições, né? Como eu ia falar. O quadro está desfocado, Eduardo? Qual que vai ser a nossa saída? Ah, é verdade, está desfocado mesmo. Vamos batendo foto, então. Vamos batendo foto porque vai ser o jeito. Vou mandando no grupo, pode ser? Não temos outra escolha, alternativa. Tá difícil essa câmera hoje. A internet tá ruim. As fotos estão no grupo. Realmente eu tô vendo daqui, tá desfocado mesmo. Tá embaralhado meu quadro. Que nhaca. Mas eu acho que é a internet que tá ruim, jovens. Só um pouquinho que eu já vou trocar minha tinta também, pode ser que ajude. Vou colocar uma tinta nova. Pode ser que ajude no canetão. Mas eu acho que, dependendo do momento, depende do momento lá, fica bom, de repente fica ruim, de repente fica bom. E aí? Não tem um equilíbrio esse quadro hoje? É a internet, gente. Eu briguei com a moça da net hoje.
Deve ser birra. Hoje mesmo eu briguei com a internet dela. Vai ver, é isso, né? Tá se vingando. Então vamos lá. Recurso de apelação. Recurso de apelação, a primeira coisa que existe no recurso de apelação é uma petição de interposição. Essa petição de interposição, com todo o amor e zelo, vocês vão interpor essa petição para o juízo ACO, o juízo que prolatou a sentença. Quem proferiu essa sentença deverá receber essa cartinha de que você vai para a próxima instância, que você não recebeu dele o que você queria, então você vai brigar no próximo degrau. Então, a parte indica o inconformismo e o desejo de recorrer. A petição será endereçada ao juízo de primeira instância. Que proferiu a sentença. Ao final, deve ser assinada pelo advogado. Pessoal, eu estou explicando, tá, processualmente essa primeira parte. Mas é óbvio que, como vocês, a maioria de vocês, nunca sentou para fazer um recurso de apelação, o segundo momento da aula hoje, o que eu vou fazer? Vou fazer com vocês, tá? Vou fazer a apelação com vocês, né? Tudo indica que faremos toda essa folha de rosto, né? A petição de interposição, e vamos na sequência para as razões, certo? Para que não sofram antecipadamente. Vai ter foto, amor? Pode. Tá. Vamos adiante. Então, eu tenho no recurso de apelação pessoal, no recurso de apelação cabe esse juízo de retratação. O juiz de primeiro grau fala assim, olha, errei mesmo, foi mal. Cabe esse juízo de retratação? Depende de situações, tá? De regra, não cabe. Mas existem situações em que caberá esse juízo de retratação da sentença que foi proferida. Eu vou colocar aqui no quadro essas possibilidades em que você pode até, nessa folha de rosto, requerer a retratação do juiz, que por algum erro grosseiro deixou passar alguma coisa. E esses erros grosseiros que eu vou elencar aqui. O que pode ser pedido retratação já na folha de rosto? De regra não se pede, né? Eu geralmente assim, se existe na sentença alguma
questão contraditória ou alguma omissão ou alguma obscuridade que tenha ali que seja visível, né? Embargos declaratórios, eu tenho 5 dias para isso e eu posso, nos meus embargos declaratórios, requerer um efeito infringente, um efeito modificativo. Então, eu tenho que cuidar nesse sentido, tá? Então, esse efeito dos embargos declaratórios podem ser modificativos. Então, eu tenho que ver o que pode ser feito, né? Se poderia ser feito os embargos declaratórios, com efeito modificativo, se ele deixou de dizer na sentença o índice, deixou de colocar na sentença a data inicial da correção que ele colocou, enfim, são detalhes que podem passar despercebidos pelo magistrado. E você tem você ali como advogado, você está no teu momento de embargar a declaração, que daí o prazo é 5 dias. Agora, esse efeito aqui do recurso, para que ele venha e se retrate, são esses casos específicos aí, tá? Que a gente vai trabalhar agora. A lei processual civil admite retratação da sentença de indeferimento inicial artigo 485-1 do CPC e 331. Do Estatuto da Criança e Adolescente também, 198, são essas exceções. Então, a parte recorrente insere um parágrafo requerendo a retratação da sentença, né? Retratação do magistrado. Nesses casos acima, ok? Que são a exceção. Ok? Tranquilo? Take a picture. Bom, terminamos a folha de rosto. Vamos para as razões recursais. O que nós temos nas razões, né? Quais razões de apelar? Razões do recurso recursais.
que seriam as razões recursais? Motivação do recurso. O que motivou esse recurso, né? E pedido de reforma pedido. Ixi, já tá. Ou anulação. Nas razões a gente pede ou a reforma ou a anulação. Então, assim, o 1010, tá? O artigo 1010, ele fala assim, qualifique as partes. Então, você vai qualificar as partes na sua apelação. Porque você vai obedecer às regras do CPC, né? Qualificar nos termos do artigo 1010 do parágrafo 1º. Então, eu preciso adequar essas minhas razões, certo? Então, o nome e a qualificação das partes, o fundamento do recurso, as razões do pedido de reforma e o pedido da nova decisão. Você vai pedir para que saia uma nova decisão. Então, onde que está previsto o prazo para a apelação? No 1005, né? 1005 do CPC, que diz lá, você tem 15 dias para recorrer. Então, você tem 15 dias para recorrer da apelação, certo? Então, eu tenho aqui, na leitura do artigo 1010, primeira coisa que a gente vai fazer é obedecer os CPC, né? Então, a primeira coisa que se faz, qualifica as partes. Nome e a qualificação. Depois, os fundamentos do recurso. O que é esses fundamentos do recurso, pessoal? Nessa parte 2 aqui das razões, você vai colocar para nós os fatos e o direito, né? Expondo aquilo que realmente você vê de ponto controvertido, você vai fundamentar bem a tua peça de apelação, né? E lembrem que na apelação você está mandando esse teu processo passear, ele vai para o tribunal, né? Então, se você tá com uma sentença em Cascavel, o tribunal vai ser o Tribunal do Paraná, né? Se for dentro do TJ, né? Se for Justiça Comum, dentro do TJ do Paraná. Então, por bem faz você fazer uma pesquisa jurisprudencial dentro das turmas do Tribunal do Paraná quanto àquela matéria debatida. Que venha a ser esse pensamento da sentença seja justamente diferente no tribunal, porque você tem que ter visto alguma saída para aquela tua sentença que você está inconformado. Então você vai colocar para o tribunal que ele já pensou diferente em cima daquela matéria que você está vendo, que você está debatendo. Então é muito importante que essa sentença reapareça, que
a matéria controvertida seja mais uma vez enfatizada, que você consiga extrair a matéria controvertida e colocar para esse desembargador que vai ler que ele já pensou diferente em situação semelhante. Olha que interessante. Não adianta nada. Bom, adianta, né? Às vezes é o que você tem. Você pode procurar jurisprudência em outros tribunais e tudo mais. E existem no mesmo tribunal, no TJ, turmas que pensam totalmente diferentes. Mas o que te induz? Você não sabe que turma vai cair. Então, o que te induz? Traz do tribunal os entendimentos que você tem, né, que são coerentes com aquilo que você quer que seja modificado, né? Importante essa tua pesquisa também, né? Demonstra que você está recorrendo porque você está sabendo que tem a possibilidade de modificação, certo? Então, os fatos e o direito aqui é muito importante que sejam bem delimitados, certo? As razões do pedido e a reforma, né? Ou decretação de invalidade também. Então, aqui, razões do pedido ou decretação, razões do pedido de reforma ou a decretação da invalidade, tá? Esse terceiro momento das razões da apelação. E o último momento é o pedido da nova decisão. Então, você vai pedir uma nova decisão. Perfeito? Então, assim, o recurso de apelação, eu vou passar para vocês agora a estrutura, tá? A gente precisa ver a estrutura antes do intervalo. Então, vamos lá. Porque eu preparei para depois do intervalo a gente fazer a peça juntos, certo? Hoje, a gente, como a maioria não teve ainda essa prática, né, na vida real, oficial, nós faremos juntos esse recurso de apelação. Como que a gente estrutura? Então, a estrutura é básica, né? Como eu te falei, a petição de interposição, depois a petição das razões, né? São duas partes, por duas partes a estrutura. Vamos lá. Então, o recurso, como eu disse para vocês, ele é dividido em duas partes, né? Nós temos a petição de interposição. Primeiro, a petição de interposição. O que tem nessa petição de interposição? Primeira coisa, dirigida ao juízo ACO, para quem prolatou a sentença, tá? O que vai nessa
petição de interposição. Primeiro, nome das partes. Primeiro a gente manda ela para o lugar correto, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara que foi prolatada a sentença, e segue o baile. Aí você qualifica as partes, você vai requerer também a intimação da parte contrária, né? Para oferecer contrarrazões. Olha, eu vou abrir um parênteses. Contrarrazões é junto ou é separado? Nossa, cara. Esses dias eu assisti uma aula do professor Sabá, eu acho ele inteligente, né? Ele é professor de português há 200 anos. Contrarrazões separado, a gente morre. A gente morre. Eu vou botar um hífen onde não tem. Então, a língua portuguesa, para quem é da área do direito, é obrigado a ser alfabetizado, certo? Essa alfabetização, gente, se você não teve ainda, se esforce, faça um curso de português, se coloque para treinar, para falar, para escrever. A gente erra até hoje, eu não sou a rainha do português, né? Rainha da sucata, na verdade. Eu não sou a pessoa mais, né? Mas eu sempre procuro estudar para poder escrever direito, poder falar direito. Então, assim, é a tua única ferramenta, né? Tanto nas suas peças, quanto na tua oralidade, é o teu instrumento. Então, assim, se você não treinar isso, você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então, quanto mais você se aperfeiçoar, na frente dos teus concorrentes você estará, né? Porque, querendo ou não, um advogado que fala errado não tem desculpa. Ah, porque veio de uma situação... Você é formado, você está formando. Tua desculpa é correr atrás. Tem um monte de aula de graça na internet, com professores bons, que você vai estudar o básico de português, que é o que você precisa. Entendeu? E aí você vai aperfeiçoando. Tem um curso em Cascavel, eu adoro, né? Eu vou fazer propaganda da professora Tânia. A Tânia, de português, ela faz ainda para concurso essas aulas de português, mas é o português básico que você vai utilizar pro resto da vida. É o teu instrumento, se você não souber lidar com ele, vai fazer o quê, né? Contrarrazões. Contrarrazões, tudo junto, tá? Quem que vai apresentar contrarrazões? A parte contrária. Contrarrazões do quê? Da apelação, né? Juntada de custas e preparo, você vai mostrar também que você preparou. Jovens, isso eu tô falando da folha de rosto. Isso eu tô falando da folha de rosto. O que tá acontecendo aqui é folha de rosto. Eu só quero que você entenda uma coisa. Essa folha de rosto, eu coloquei ali, juntada de custas e preparo. Você vai informar que neste ato você junta, requer a juntada das custas e preparo, né, que foram realizadas. Professora, mas no meu caso, que é a justiça gratuita, você vai informar que você deixou de recolher porque você é beneficiado da justiça gratuita. Só um parágrafozinho ali está resolvido nessa folha de rosto, certo? Para você não ser tirado de campo sem dó, né? E aí, na sequência, ainda na folha de rosto, você vai pedir a remessa dos autos. Dos autos ao tribunal. Vai pedir para subir. Leva para o céu, né? Leva para o tribunal. Subida dos autos, remessa dos autos para a instância superior, né? Para a instância superior. Bom, remessa também não é com cedilha, socorro. Mas a gente vê tanta coisa, gente, que assusta, né?
Agora vocês estão fazendo vão ter a possibilidade de escrever a peça digitada, que quem corrige para vocês, né, glória a Deus, é o Word ali. Mas você calcule na OAB quando você vai ter que escrever no manuscrito. Você não, pelo amor de Deus, não faça essas aberrações, que excelentíssimo, eu já vi muito excelentíssimo de tudo que é jeito. Coitado das excelências, que era excelentíssimo com tudo que é jeito, né? Mas essas questõezinhas assim, elas são pecados graves, ok? Pecados graves, que eu tenho que reforçar. Depois da petição de interposição, nós temos o quê? As razões de apelação. Razões de apelação. Tá, agora que a gente já mandou para o juízo ACO, para ele verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso, que vocês já aprenderam que existem pressupostos subjetivos, que vêm a ser os intrínsecos, analisando o sujeito, legitimidade e interesse, e existem os supostos, existem os pressupostos de admissibilidade objetivos, que são extrínsecos, que se referem ao processo. Que aí a gente analisou todas as outras questões, tempestividade, a recorribilidade, a singularidade, todas aquelas questõezinhas que são analisadas nesse momento, na admissibilidade do recurso, que você já colocou aqui pro juízo ACO. Agora você vai mandar as razões para quem? As razões serão do tribunal. As razões vão ser remetidas para o tribunal competente. Então, você vai dirigir as razões, elas devem ser... Opa, acho que eu vou botar mais pro canto aqui, que eu vou usar para lá. As razões da apelação, elas são dirigidas ao tribunal competente. Então, essas razões dirigidas ao tribunal competente, eu tenho que analisar preliminar, que elas vão ter que aparecer aqui. Então, eu vou analisar em preliminar as matérias objeto de decisão interlocutória não recorríveis por meio de agravo de instrumento, que aí seriam recorríveis somente pela apelação, né? Então, matérias objetos de decisões interlocutórias não recorríveis por meio de agravo de instrumento serão recorridas pela apelação. E aí você vai ter que já demonstrar que, opa, não sou burro. Eu sei que é uma decisão interlocutória, mas ela, nesse caso específico, não seria atacada pelo recurso do agravo. Por isso, eu estou vindo com um recurso de apelação. Entenderam? E essas exceções estão previstas, certo? Porque o agravo é taxativo. Cabe lá ou não, né? Existem várias... Nossa, inclusive a petição de agravo, ela é extremamente... O agravo pelo CPC, ela trouxe no início ali, em seguida que lançaram o código, ela trouxe vários pontos controvertidos, né? Do cabimento, se cabia agravo ou não, dessas decisões interlocutórias, se a apelação ia ser recebida ou não, e enfim... A possibilidade de você apelar de uma decisão interlocutória é que não coube o agravo. Perfeito? Caiu uma vez na Univel, numa prova de exame. Era uma apelação de uma decisão interlocutória que não cabia agravo. De chorar, né? Porque você vai seco na peça e errou a peça, errou tudo.
Salve Jesus, faça de novo, né? Faça de novo. Vamos lá. Preliminar. Aí, pessoal, ainda nas razões, eu vou botando asterisco aqui. Eu vou falar da tempestividade. Vou abrir um tópico para falar que está dentro do prazo legal. Está dentro do prazo legal, né? Cabimento do recurso. Então, vou falar da tempestividade e vou falar do cabimento. Beleza, falei da tempestividade, falei do cabimento do recurso. Aí eu vou dividir as razões recursais em 3 partes. Então, tira a foto aqui que eu vou apagar. Primeira coisa, falo da preliminar, do que eu tô recorrendo da apelação numa decisão interlocutória. Aí eu falo da tempestividade, aí eu falo do cabimento do recurso e aí eu vou para 3 pontos das razões, ok? Ainda das razões aqui. Aí, eu vou falar o quê? A narrativa da relação jurídica e um breve resumo da causa até a sentença. Olha que lindo. Ainda nas razões, aí eu vou falar narrativa dos fatos, filho. Narrativa dos fatos até o que aconteceu na sentença. E aí diz que você está inconformado com aquela sentença, que aquilo é uma aberratio, ok? Uma aberração jurídica. Aí você vai resumir a causa ali para mim. Primeiro ponto das razões, ok? Depois da preliminar. Preliminar, tempestividade, cabimento, narrei os fatos, coloquei aqui o que aconteceu até a sentença. Posso colocar o dispositivo da sentença? Posso, coloco o dispositivo da sentença e fala que estou inconformado com aquilo, certo? Inconformado com aquilo. Bom, aí eu vou, então, depois da narrativa até a sentença, um breve comentário da sentença. É o que eu coloquei para vocês agora. Copio a sentença, copio o dispositivo e se tiver alguma coisa que você queira atacar mais, pode botar lá, pode botar para todo mundo ver, certo? E os motivos do recurso. Os motivos que ensejaram o recurso. Por que você está inconformado? Você vai contar para o desembargador agora, tá? Aí você tem que colocar aquilo que você almeja reformar ou anular.
reforma ou anulação ou nulidade. Nulidade da sentença. Isso tudo é mostrado nesse momento. Então, esses 3 pontos das razões depois do cabimento, certo? Aí, você já atacou o direito, porque aqui você já colocou os motivos do recurso. E aí, você fundamentou com jurisprudência, você fundamentou com entendimento doutrinário, você mostrou por A mais B por que aquela sentença ali que você está atacando ela não pode continuar, ela não pode permanecer, ela deve ser modificada, ela deve ser de alguma forma ou nula, né? Requerer a nulidade da sentença, extinguir aquilo lá, refazer de novo, modificar, enfim, né? Esse é o momento de você expor todas essas razões. E, por último, ainda nas razões, tá? Você vai colocar o pedido. Então, você vai formular o pedido, né? Essa formulação do pedido, vou botar aqui. E daí eu... Vamos lá. Aí a gente vai para a última parte, que é a formulação do pedido. Veja, eu separei em 3 partes para ficar mais fácil. Petição de interposição, né, que é para o juízo ao qual, as razões e o pedido, certo? Então, vamos por partes. Primeira coisa da formulação do requerimento, do pedido, né? Eu vou querer o quê? Formulação do pedido. Requerendo admissibilidade do recurso. Veja, jovem, primeira coisa, você não pode ter perdido o prazo. Segunda coisa, você tem que ter recolhido as custas, né? Preparo? Depois, você tem que analisar, fazer o estudo daquilo que tenha de decisões jurisprudenciais para atacar o mérito, certo? Aí é o cabimento desse recurso que você está pugnando, a modificação daquela sentença, enfim, tá? Então, você vai pedir a admissão do recurso, você vai pedir que seja recebido no duplo efeito, que seria, né? O duplo efeito é a regra, né? Tem as exceções, mas você vai no efeito devolutivo, modificativo, né? Devolver para o tribunal a matéria e o efeito modificativo também. Então, o recebimento nos efeitos, no duplo efeito, tá? E o provimento do recurso. Recebimento no duplo efeito, salvo as exceções, né? Eu vou colocar um salvo as exceções porque vai que, né? Salvo exceções, vou até colocar aqui, porque numa dessa, né, é do artigo 1012. Recebimento em duplo efeito e que o recurso seja provido.
curso provido. Gente, inversão do ônus da prova de sucumbência. Inversão do ônus de sucumbência. Lógico, né? Quem vai pagar é o outro, você vai pedir para que o outro que pague. Você vai pedir majoração da sucumbência, depende do caso, né? Gosto disso também, né? Majoração da sucumbência, nos casos específicos aqui. Dos honorários advocatícios, né? Dependendo do caso, majoração só dos honorários advocatícios. Nos termos do artigo 85, né? Adoro esse artigo, nos termos do artigo 85 do CPC. Perfeito? Essa é uma estrutura básica de uma apelação, ok? Fechou? Pessoal, deu tempo certinho para nosso intervalo. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Porque eu reforço que a partir do intervalo nós vamos pegar junto a petição da apelação de hoje, né? Nós vamos indo por partes, eu vou explicando para vocês, fazendo no quadro, mostrando os apontamentos da apelação. Essa é a nossa segunda etapa de hoje, mas eu consegui passar para vocês a estrutura da apelação nesse primeiro momento. Vocês conseguiram pegar? Teve alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer antes do nosso intervalo? Tá de boa, pessoal? Tá, então assim, ó, 15 para as 4 voltamos. Fechou? Vamos tomar uma água aí para falar mais um pouco. Combinado? Beleza, até mais.